Até para contextualizar o pessoal a história que eu vou contar. Uhum. Rio Claro, o interior paulista foi um centro de produção de uma das commodities mais rentáveis para o Brasil. Não vou falar era importante também, mas assim, a construção disso também foi feito muito na base da escravidão. Então a base era escravagista mesmo, mas uma commodity brasileira que rendia muito dinheiro aqui era o café. Então, a gente, não por acaso, tem muitas histórias ligadas a martírios, a pessoas que morreram traumaticamente, que tinham essa origem, que tinham origem negra, africana, escravizados, né? E o cemitério de Rio Claro, que é o São João Batista, tem uma história muito legal do pai Pedro Benedito. Ele foi escravizado, mas morreu com 104 anos, foi assassinado. Caramba. No início do século XX, então 1904, se eu não me engano, ele foi assassinado. E foi assassinado por um vizinho alcoólatra, que não sei em quais circunstâncias esfaqueou ele, já bem velhinho. E ele é sepultado, inicia-se no lugar que ele foi sepultado um processo devocional do Pai Benedito. O Pai Benedito começa a atender às graças das pessoas, ele era um rezador também. Então, isso também ajudou a já atrair as pessoas, além da morte muito traumática dele, mas as pessoas iam lá. E aí, o que acontece? Pai Benedito vira uma super devoção em Rio Claro, né? Super, mesmo tendo nascido do catolicismo não oficial, que é mais ou menos a sequência dos processos devocionais de Milagreiro do Cemitério, o Pai Benedito também tem um contato com aquela época, né, iniciando a organização, a institucionalização da Umbanda, né, início do século XX. A Umbanda, se eu não me engano, é de 1907, ou ali do começo, ou 9, ou 9. Vai estar aqui a informação. Isso, correta, depois a gente vê, mas deve ser aqui. entre 7 e 9, assim, a ideia da institucionalização dessa religião, né, que tem gente que reclama até datas muito anteriores, mas enfim. Oficialmente é por aí. Oficialmente a gente tem essa, né? E aí o que acontece? Montou uma capela para ele atrai muitos devotos, mas já que a gente vai falar um pouco mais de fantasma, tem numa ocasião, duas devotas do pai Pedro Benedito, do pai Benedito, estão lá orando para ele, ali na capela dele, e uma moça de branco vai até elas e pede para que elas coloquem rosas brancas no seu túmulo. As moças ficam meio que sem saber, imagina uma assombração de pé de rosa, eu entrego, entendeu? Eu vou lá buscar. Falo, você espera um pouquinho, eu vou comprar, não precisa ficar aí, eu já volto. Não precisa me seguir não, que eu volto, né? Foi isso que aconteceu. Levaram no túmulo dessa moça, essa moça se chamava Abigail, ela teve uma morte por nanismo, ela parou de se alimentar. Muita gente falava que era por uma decepção amorosa, mas não é verdade isso. Quem me contou a história foi uma sobrinha neta da Abigail. Então eu conheço a história dela com relatos pessoais e descrição em jornal, todos os acontecimentos da Abigail. Então, essa moça, ela vai até essas devotas, pede o depósito lá de duas rosas brancas no túmulo dela. As moças contam essa história. Inicia-se um processo devocional também para Abigail, que fica sendo chamado de moça de branco do cemitério de Rio Claro. Então, Rio Claro tem muitas histórias legais. Rio Claro ainda tem um boiadeiro chamado Olavo, cuida do boi, cuidava de gado. Não tô falando nada, né? Ninguém tá falando nada. Você tá se doendo aí porque você entendeu a referência. Muito bom, né? Mas é verdade. Eu só tô contando fatos históricos. Às o Olavo, o boiadeiro. O boiadeiro, o mundo é o mundo do... Como é que fala? O mundo não prega, o mundo capota. Mas, enfim, o Olavo, esse boiadeiro lá do cemitério de... O Olavo morreu como? Ele foi atravessar um rio com uma tropa e tem duas versões. Uma de que ele foi assassinado e jogaram ele no rio. A outra de que ele morreu afogado. Os bois meio que se atrapalharam, derrubaram ele não conseguiu sair e ele acabou morrendo afogado, segundo essa versão. E é muito interessante, esses túmulos chamam muita atenção. O do Olavo, tem muitos lenços, pessoas que são devotas, tanto dele como milagreiro, como dele também na Umbanda, por ser um boiadeiro,
as pessoas colocam lenços de boiadeiro, chapéu de boiadeiro, então o túmulo chama muita atenção. É um túmulo muito legal, por isso eu tô a fim de ir para, tô a fim de aprender mais sobre, tem pelo menos uns 5, 6 milagreiros em Rio Claro. Maria Tomásia, que era uma moça também que foi presa com o marido, eu não sei em que circunstâncias, não sei a razão dela ter sido presa, ela foi torturada na prisão, grávida, morreu, teve uma hemorragia depois de ter sido agredida e torturada na prisão, morreu. E aí o que acontece? Você vê que a história é maluca, é muito legal, né? Vai puxando, indo, né? Eu acho essa história incrível. E aí o que acontece? Passado muitos anos, ela não era ainda uma milagreira, mas passado muitos anos, uma avó, então a mãe estava com a filha grávida, então ela seria avó, só que essa filha estava com uma gravidez de altíssimo risco. E aí ela vai numa rezadeira de Rio Claro, e a rezadeira fala, olha, eu vou fazer aqui minhas orações, só que eu recomendo você ir até o cemitério, no túmulo da Tomásia. E aí ela vai, pede para Maria Tomásia. A Maria Tomásia, segundo a moça, a gravidez que era de altíssimo risco ocorre sem nenhuma intercorrência, tudo com uma tranquilidade absurda. E aí a mãe dessa avó, né, a mãe da grávida, na verdade, a avó da criança que havia nascido, reforma o túmulo da Maria Tomásia, começa a contar a história e a Maria Tomásia, então, começa a receber outros pedidos e ajudar outras gestantes a terem o seu momento do parto com um pouco mais de tranquilidade. Então, pra você ver, é um cemitério. Eu vou contar 3, 4 histórias aqui rapidinho. Rapidinho só. Então já, você vai ano que vem pra lá, pra Rio Claro? Tô afim. Então aí já vai sair mais uma porrada de vídeo. Segue lá o Instagram do Thiago, que ele posta, mano, é coisa demais. Tem coisa que eu fico assustadíssimo. Assim, tem umas coisas estranhas. Pra mim né? Pra mim, pô, eu sou caipira de cemitério. É o encanto, cara. Na verdade, o que eu acho que é legal, que é diferente da ideia do macabro, é a ideia do reencantamento de um lugar a partir da história. Porque eu sou um cara cético, eu falo isso, eu não acredito em quase nada. Então, as pessoas querem ir comigo lá fazer medidor de coisa, de campo magnético. Cara, cara, eu não acho que o Ayrton Senna tá lá à sua disposição. Ele vai voltar. Porra, peraí, ele vai entrar numa McLaren lá no céu e... Estão fazendo umas fofocas de mim aí agora. Voltei aqui, olha, deviam ter colocado mais a Galisteu na série. Não foi bem assim com a Xuxa. Cadê a Marlene na série? Cadê a Marlene Matos na série? Cadê? Ela tem coisa pra falar. Porra, cadê a Marlene Matos na série do Ayrton Senna, que a gente não sabe?